É isso aí, pessoal. E agora a gente tem um painel internacional, hein, sobre transferência internacional de dados, regulamentações e boas práticas. Eu já convido aqui à frente a mediadora, a consultora especializada em direito médico e da saúde, Sandra Franco. Seja bem-vinda. Os nossos participantes vão participar virtualmente, já estão conectados aí com a gente, então de forma remota, o professor e DPO do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, Manuel David Maceno, vai se conectar aí com a gente. A DPO da Unidade Local de Saúde Santa Maria, também em Portugal, Ana Vidigal, e a pesquisadora jurídica do CITIP, na Universidade Leuven, na Bélgica, Isabela Rossal. Então, bem-vindos aí, logo o pessoal já está conectado no telão. Já passo a palavra aqui para a nossa mediadora, com vocês. Uma boa tarde a todos. Nossa, foi um prazer enorme entrar aqui e ver essa quantidade de pessoas interessadas em tratar de um tema tão importante, não só o meu, mas todas as outras palestras que nos antecederam e que ainda vão vir, né? Eu sou advogada, especializada na área de saúde. A minha especialização é muito voltada principalmente para a responsabilidade civil, ética administrativa de profissionais da área de saúde, mas eu acabei estudando também proteção de dados, então é uma área em que eu também atuo, e hoje eu sou diretora jurídica da ABCIS, né, Associação Brasileira dos CIOs de Saúde, e eu vi até que tem alguns dos nossos associados que estão aqui como painelistas. Tem um contato, então, com aqueles que são os diretores e responsáveis aí pela área de tecnologia da informação. Também atuo diretamente na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e a área de proteção de dados é uma área de estudo para mim, não tanto... Eu não me dedico operacionalmente, embora nós façamos também e tenhamos dentro da minha consultoria um time que trata de implementação LGPD. Aí eu até disse para os convidados que hoje eu seria aqui uma grande aprendiz, porque o tema é extremamente interessante e eles têm muita experiência para trocarem conosco. Eu vou começar pelo professor Manuel. Eu tive o prazer. Tarde. Boa tarde. É um português com um sotaque maravilhoso, cheio de histórias para contar. Hoje ele vai ter de se adequar a 10 minutos, que é muito pouquinho para quem tem toda uma experiência para compartilhar conosco. Sandra, Sim. eu tenho assim alguma imagem de ser prolixo, para não dizer pior. Isso é que a doutora Sandra já está avisando, é para falar pouco. E eu posso falar o mínimo. Nossa, agora eu fui até mal educada. Ele me chamou de Não mal foi mal educada. educada. Foi disciplinadora, o que é necessário para alguém como eu. Então deixa eu fazer a pergunta para você, então, começar a contar os seus 10 minutos. Pode ser? Tá. Então, vamos lá. Então, vou fazer uma pergunta para o professor Manuel. Como eu falei, ele é uma figura icônica, com uma participação internacional, discutindo a legislação, né, tanto no GDPR como LGPD, ele conhece muito bem a nossa legislação, ele está envolvido também com vários grupos aqui no Brasil. E a pergunta para o professor é a seguinte: professor, considerando sua vasta experiência na área de privacidade e proteção de dados pessoais, poderia nos explicar sobre a escolha do dia 28 de janeiro para celebrar o Dia Internacional da Proteção de Dados e de que forma essa data contribuiu para a construção de um arcabouço global jurídico na área de proteção de dados pessoais? Professor, você tem 10 minutos para responder sobre isso. Ou quiçá menos. A pergunta foi muito longa. A minha resposta começará construindo a pergunta. O que nós temos hoje, a 28 de janeiro, é a comemoração da assinatura ou abertura para a assinatura da Convenção do Conselho da Europa sobre o processamento de dados de pessoas, de tecnologia brasileira, de pessoas naturais. E a grande diferença que temos aqui é que começamos em termos internacionais
a pensar proteção de dados diferente de privacidade. A privacidade já está na Declaração Universal de Direitos Humanos, 48. Está na Convenção também do Conselho da Europa, e, por favor, o Conselho da Europa não tem necessariamente que ver com a União Europeia, é uma organização mais antiga, que tem raiz em 1948, de cooperação política e cultural. Mas é importante, aliás, o Brasil, numa outra convenção, que é a Convenção de Budapeste sobre os crimes cibernéticos, de 2001, o Brasil, desde 2023, ratificou a Convenção. E isso também me serve para dizer o seguinte: a ideia que se tinha era de privacidade na lógica negativa, não interferência. O tal right to be let alone de Warren Brandeis. E sim foi até quase ao final dos anos 60. Digo isso pensando na resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas dos 20 anos de Declaração Universal, onde já encontramos referências expressas às implicações das novas tecnologias de informação e da comunicação no controle das pessoas pelas organizações, públicas ou privadas. Quando se começa a pensar legislativamente, ou melhor, concretizar, como quase todos aqui sabem, foi num Estado federado na Alemanha, em Hesse, por influência de um professor grego, do Spyros Simitis, que convenceu na altura o governo do SPDDS a avançar com uma lei estadual. Mas isso podia ser algo isolado, mas eu vou para abril de 73 e temos esta grande distinção. Portugal teve uma lei sobre proteção da reserva da vida privada por via penal perante sistemas cibernéticos. Falando na altura. Mas, poucas semanas depois, sai a primeira lei de proteção de dados. A lei portuguesa ainda não é uma lei de proteção de dados, é uma lei de privacidade perante a tecnologia. Sai o Datalagen sueco, a lei de proteção de dados. E aí o que encontramos já é a questão que 9 anos depois, a Corte Constitucional Alemã, na sentença do censo, vem explicar e que se encontra expressamente na LGPD, nos fundamentos, a autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional. A ideia já não é que não sejam tratados os nossos dados, mas antes que nós sejamos capazes de controlar quem trata os nossos dados. Até pela percepção de já não ser viável nesta sociedade ficar à margem do tratamento de dados. Pois houve leis na França, na Alemanha. O que a Convenção vem trazer, e veio trazer, e eu convidava todos a ver em confronto como a vossa LGPD é parecida. Ou melhor, esta Convenção continua a ser a referência. Os princípios da LGPD estão lá esboçados. É explicado, até preambularmente, que para além da privacidade há outros direitos, de várias gerações de direitos, que podem estar em causa com a proteção de dados. Também temos o que é fundacional deste modelo europeu, este modelo europeu de Estrasburgo, porque isto não é o efeito de Bruxelas, a Isabela está rindo, isto é o efeito de Estrasburgo, do Conselho da Europa. Encontramos um traço essencial. Noutros modelos de privacidade / proteção de dados,
temos cada pessoa que é defendida através da justiça. Neste modelo, o que é que ocorre sempre? Haver uma autoridade independente com poder efetivo que controla as organizações e garante, ou pelo menos promove, efetivação dos direitos de cada pessoa ao tratamento lícito dos seus dados. O que no Brasil se chama ANPD. A primeira autoridade que tivemos foi a sueca. Eu vou ter quase que parar de falar, porque se começarem por mim, continuarei indefinidamente, até porque eu leciono sobre proteção de dados desde 1996. A doutora Isabela, na altura, talvez nem nascida era, quiçá nem nascida fosse, por isso eu estou aqui já há muito tempo, e começar a puxar. Mas dizer isto, a Convenção 108 tem tido uma tendência expansiva também para fora da Europa. Aliás, os parceiros principais do Brasil no Mercosul, a Argentina e o Uruguai, aliás, começando do Uruguai, o Uruguai em 2013 foi o primeiro país extra-europeu que aderiu à Convenção. Nos países de língua portuguesa, temos Cabo Verde. Inclusive, Uruguai e Argentina já são também partes do Tratado 223 de 2018, que é a atualização da Convenção. Aliás, a situação é até semelhante à que aconteceu no Brasil, até com diferença de semanas, face ao regulamento europeu. Como saberão quem está ouvindo, porque é da área, o RGPD, ou GDPR, embora eu creia como dizer de GDPR ou GDPR no Brasil, eu acho que é sobretudo uma frescura. Até porque a matriz cultural não é anglo-saxónica. Será sobretudo alemã e nórdica. Por isso, se quiserem usar um acrónimo em alemão, ótimo. GDPR é forçado. Mas voltando, eu lembro que estive em São Paulo, na OAB, havia demasiados inscritos, fomos para a sala do IDP da Paulista e, mesmo no final de abril de 2018, as probabilidades do Brasil ter uma lei de proteção de dados eram consideradas como remotas. Há alguns aí, porque houve uma gravação pirata feita pela AB São Paulo, da minha palestra de mais de 1 hora, só sobre a questão da circulação de dados do Brasil para a União Europeia e vice-versa. Está aí, está no Marcos Cabelo, na altura da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, gravou, emitiu, bom, em respeito total para a proteção de dados, diga-se de passagem, mas ele é um amigo e emitiu e gravou, e eu fui encontrar a minha gravação no canal dele do YouTube. Mas, continuando, o RGPD foi publicado no início de maio de 2016, para entrar em vigor a 25 de maio de 2018, e o impacto, as ondas de choque chegaram ao Brasil e levaram, sobretudo por via mediática e política, a que o processo legislativo no Congresso tivesse desencalhado quase instantaneamente. Portanto, chega a agosto, o Brasil tem lei. Mas a Convenção de 1981, aquela do 28 de janeiro, tinha sido inovadora, mas precisou de ter um upgrade, uma atualização para os novos tempos, nomeadamente face às novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial ou tratamento automatizado de dados. E aliás, tem também muito a ver com questões de tratamento em contexto de Big Data,
reforço do princípio da minimização ou da necessidade, como refere a LGPD, o reforço também da finalidade no que toca à reutilização de dados. E nós estarmos todos aqui mostra que a Convenção está viva. Para deixar às colegas, mas para pensar numa maior integração do Brasil. Integração no sentido de o Brasil se alinhar pelo gabarito mais elevado, ou médio elevado. Eu, na altura, publiquei, sobretudo a propósito de segurança, que a LGPD corresponde a um trade-off diferente do regulamento europeu, com menor proteção dos titulares dos dados e uma maior salvaguarda dos controladores e processadores. Mas que faz sentido porque seria um salto muito grande em termos regulatórios para passar do quase nada, embora já existisse, do pouco que havia no Marco Civil, no Código de Direito do Consumidor. Já encontrávamos um embrião de proteção de dados no Brasil. Estou a dizer isto porque na altura fui publicando umas coisas. Professor, já haveria possível. Eu quero só dizer o seguinte: sim. O Brasil, a porta da Convenção, da nossa Convenção de Proteção de Dados, está aberta. Se o Brasil entrar, isso facilitará muito a vida das empresas brasileiras na circulação de dados. No que toca à União Europeia, será pelo menos meio caminho andado para haver um reconhecimento de conformidade por parte da Comissão Europeia que permita a transferência de dados desde os países, não só da União Europeia, mas também do espaço económico europeu, incluindo também Noruega, Islândia, Liechtenstein e bilateralmente a Suíça, para o Brasil. O que ajudaria muito, certamente, as empresas brasileiras, incluindo os centros de dados brasileiros. O Brasil tem energia, tem água, pode ter grandes centros de dados, mas para isso necessita, inclusive, centros de dados para treinamento de inteligência artificial, embora parece que desde ontem sabemos que é necessária menos energia que o que se pensava, mas para isso o Brasil precisa de estar regulatoriamente alinhado. Por cima, não por baixo. Obrigado pela vossa paciência. Professor, colocação perfeita. Aliás, todas, né? É uma aula que o professor nos passou aqui, com certeza. Nós gostaríamos, com certeza, também de ficar ouvindo bastante ainda sua fala, mas, nesse momento, eu vou interrompê-lo e vou fazer um questionamento para a doutora Ana Vidigal, que é DPO, né, numa instituição de saúde de Santa Maria. Doutora Ana, quais os desafios e estratégias que a Unidade Local de Saúde Santa Maria enfrenta ao compartilhar dados com outros países, considerando as diferenças entre as legislações, e como vocês aí garantem a conformidade com os diferentes regulamentos? Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco da sua experiência, doutora Ana, em 10 minutos, se possível, por favor. Ok. Antes de mais, gostava de agradecer o convite e que muito me honra, e devo confessar que hesitei um pouco em aceitar, porque não me considero mesmo experiente neste tema, uma vez que as transferências internacionais é uma área que não é, no fundo, o nosso dia-a-dia aqui. Em todo o caso, existem esses desafios e eles são principalmente ao nível da investigação clínica e da participação em registros internacionais de doenças e também outras redes de referência, por exemplo, mas isto mais a nível europeu. Portanto, eu ia focar-me essencialmente na minha experiência no âmbito destes temas, destas questões. E o que é que eu posso dizer? Nós aqui, no fundo, é um papel de exportador de dados, não é? Nós, neste âmbito, a unidade local tem essencialmente este papel de exportador de dados, que lhe traz grandes responsabilidades também, não é? Pronto, se olharmos então para o capítulo 5º do RGPD, sabemos que temos aí que enquadrar estas transferências
nessas exigências de conformidade. As dificuldades essenciais e pronto, eu talvez possa dizer o que é que nós começamos por fazer perante uma situação destas, não é? No fundo, o que somos confrontados com muitas situações de projetos de participação em projetos de investigação que requerem a transferência de dados para outros países, para países terceiros ou organizações internacionais que podem ser ou não são no espaço económico europeu. E pronto, e a primeira, no fundo, a minha estratégia, a nossa estratégia aqui de abordar este tema passa por a primeira coisa essencial, e isso é quase por tudo, mas neste caso é uma avaliação dos riscos, não é? Nós, a primeira coisa que pedimos aos investigadores internos, a quem nos propõe estes tratamentos de dados, é que identifique exatamente o risco, tudo, no fundo, tudo que está relacionado com este novo tratamento, essencialmente quem, onde e como, pronto. Quem é que nos está, com quem é que nos vamos relacionar, para quem é que vamos transferir estes dados, em que papel, porque isso aí é muito importante, definir quem é o responsável aqui, quem é o subcontratante, ou eventualmente se há situações de corresponsabilidade, e portanto aqui é importante, devo confessar já que não é fácil às vezes conseguirmos numa primeira linha, perceber logo quem é aqui o responsável e de onde é que ele é, porque essencialmente na investigação clínica nós estamos numa posição de subcontratação e portanto o promotor do ensaio, o promotor do estudo é quem assume a responsabilidade. Em todo o caso, quando nós tentamos perceber então onde é que está este promotor ou a entidade que assine e que assume em corresponsabilidade com ele, às vezes temos alguma dificuldade em perceber se localiza no espaço económico europeu, se está de facto noutro país que eventualmente possa não vir a ter uma adequação em termos da legislação de proteção de dados. E isso é uma primeira dificuldade. Relembro só aqui a definição de estabelecimento, não é? Porque o artigo 3º do RGPD dá-nos aqui umas orientações em termos da amplitude e da abrangência do RGPD. E, portanto, isso às vezes é complicado porque muitas vezes estas entidades externas de outros países tentam contratar serviços no espaço económico europeu de forma a obviarem às vezes essas dificuldades. Pronto, esta é uma forma, nós aqui que temos que tentar conseguir perceber, então, quem é o responsável, para onde é que estes nossos dados que estamos a fornecer, para onde é que eles irão, e portanto aí é aquela primeira fase de perceber se é no espaço económico europeu, se é num país terceiro com uma decisão de adequação que possamos recorrer, ou um outro país terceiro, organização internacional, é que não tenha isso, e portanto aí os instrumentos a utilizar serão outros. Depois desta fase, e identificando isto, no caso em que são países terceiros, nós essencialmente, acontece muito com a América, os Estados Unidos da América é um grande centro de promotores a nível de ensaios clínicos, e portanto qual é a nossa estratégia? É recorrer às cláusulas contratuais tipo da Comissão Europeia, pronto. Neste momento, os Estados Unidos, pronto, com a decisão de adequação, nós temos que ir avaliar, peço desculpa que incorri aqui um erro, vamos avaliar se de facto a entidade que está responsável pelo estudo, se está inscrita e registada no acordo quadro com os Estados Unidos e a União Europeia. E, portanto, estando aí, nós de certa maneira ficamos um pouco menos preocupados, mas em todo o caso, eu digo que os instrumentos que utilizamos são essencialmente os mesmos, ou no caso de espaço económico europeu, decisão de adequação, usamos os acordos de tratamento de dados, onde definimos as obrigações das partes, ou no caso destes países fora destes requisitos, que não têm estes requisitos, utilizamos as cláusulas tipo da Comissão Europeia, pronto. Aqui, essencialmente, outra dificuldade, só em termos práticos, para vos pôr também a par disto, uma dificuldade com que nos deparamos tem a ver com as versões dos documentos. Muitas vezes chegam-nos versões traduzidas, mal traduzidas, outras vezes basicamente só em inglês, e há aqui uma exigência que nós impomos e que creio que é importante refrisar, que tem a ver com a legalidade dos documentos, e portanto é essencial e o que nós pedimos é que sejam bilíngues, ou seja, que venham pelo menos na versão oficial também nossa, e isso às vezes não é fácil, pronto, não é fácil porque uma vez que sabemos todos mais ou menos inglês, assume-se logo que os documentos, no fundo, compromissórios, que são não, nós queremos e temos para que o nosso hospital, a nossa unidade local se responsabilize ou se assuma um compromisso,
tem que estar uma versão em português. Eu penso que isto é um ponto importante, gostaria também de partilhar convosco. Entretanto, depois esta situação, no fundo, funciona a par com outras medidas, porque normalmente, mesmo na participação em redes europeias de doenças, mesmo nas outras situações de registros internacionais, há sempre o consentimento. Pronto, a nível da investigação clínica nós temos sempre o consentimento associado, portanto não se põe aqui o caso. Eu diria que isto é mais um reforço, se bem que o consentimento sozinho é mais frágil, precisamente pelo enquadramento que está e por ser dados de saúde, mas o facto de existir, no fundo vemos isso como um bocadinho um reforço também da nossa posição de ceder estes dados e de utilizá-los para esta finalidade. Aqui, portanto, a estratégia é a identificação exata do que é que está em causa, e aqui o consentimento é um outro elemento que analisamos e, no fundo, procuramos que tenha os elementos essenciais para que ele seja um consentimento válido. Pronto, a nível, é o que já conhecem com certeza. Portanto, a par da avaliação, aquilo que exigimos, a avaliação de risco, o consentimento, olhamos sempre e vemos se tem lá tudo aquilo que necessita e todas as outras medidas que possam contribuir para isso, nomeadamente a questão das plataformas, no caso de plataformas online, as certificações de segurança em termos das transmissões, a encriptação dos dados, que meio é utilizado, como é que é, se é os dados minimamente necessários ou se tem a mais. Portanto, há todo um olhar sobre isso que nos ajuda, de facto, procuramos a celebração das cláusulas tipo da Comissão Europeia e procuramos também ter todos estes elementos conformes, de forma a fortalecer um pouco a nossa posição aqui, que essencialmente é de facto como um subcontratante, mas não deixamos de ter estas obrigações de conformidade com o regulamento. Entretanto, outra área importante para que olhamos e que creio que é importante frisar tem a ver com a forma de exercício dos direitos dos titulares, ou seja, nós olhamos no quadro de que forma a outra entidade, o responsável, assegura ou garante que os titulares podem exercer os seus direitos, porque isto é um ponto importante, nomeadamente se for num país que não tenha o mesmo nível de adequação, nós temos que olhar para isso também. Em todo o caso, a experiência não tem tido muitas situações de países sem adequação totalmente, pronto. O que nos acontece por vezes, há entidades que não estão inscritas no Acordo Quadro Estados Unidos-União Europeia, mas com a celebração das cláusulas, com as medidas de segurança implementadas em termos das plataformas de exportação de dados, com a encriptação, a codificação, a cifragem da informação, porque normalmente vai sempre pseudonimizada, e portanto com essas garantias, de certa maneira, com o consentimento eventualmente e com tudo o que envolve o consentimento, há um mínimo de segurança em termos desses envios e dessas transferências de dados. Há um ponto importante também que nos preocupa, que é olhar internamente e perceber, porque está aqui um papel nosso interno de tratar estes dados até para fornecê-los, não é? E, portanto, olhamos sempre por aí a legitimidade desse tratamento, a limitação da finalidade, portanto, todas essas circunstâncias que nos levam a poder fazer esta utilização secundária de dados e que nos obrigam também a criar as evidências para demonstrar que, de facto, temos também medidas que garantem a confidencialidade, nomeadamente a nível normalmente a codificação e a encriptação é feita pelo investigador da unidade e, portanto, a responsabilidade da encriptação dos dados, a responsabilidade da obtenção do consentimento, se bem que temos situações em que o consentimento é-nos fornecido e é-nos sugerido, situações em que nós participamos na elaboração desse consentimento, portanto, normalmente é a responsabilidade também dos investigadores e da casa, e por isso há aí uma preocupação também de nós internamente criarmos as regras e os procedimentos que permitam criar as evidências para garantir essa conformidade. Ana, desculpa, não sei se você ainda vai complementar, mas... Não, estava mesmo a terminar, já cheguei ao tempo, isto é no instante,
Pronto, de facto, o desafio é esse. Nós, essencialmente, aqui uma dificuldade também grande é conseguir concretizar num consentimento, numa informação, num titular, às vezes a complexidade das operações que estão envolvidas nesta partilha. Mas pronto, nós tentamos sempre, dentro do possível, conciliar tudo e enfim, olha, não sei se depois estarei disponível para questões que queiram colocar Mas e eu sabe agradeço que mais uma vez. você começou sua fala dizendo que não tem muita experiência, que não tem muitos casos aí na instituição Santa Maria, mas para mim, pelo menos, pareceu um manual muito completo, diretrizes muito claras do que se deve fazer em relação à transferência internacional de dados. Eu parabenizo você pela sua exposição também. Bom, por último, nós temos aí 10 minutinhos, talvez sobre 1 minuto para alguma pergunta. Eu vou chamar a Isabela Rosal, que é pesquisadora. Hoje ela está na Bélgica? Na Bélgica. Tem aí uma experiência para compartilhar conosco, então é bastante importante ouvir quem tem experiência acadêmica e prática, como é o caso do professor Manuel, a Ana, como DPO de uma instituição de saúde, nós sabemos que não é um desafio simples, e agora a Isabela, que vai se colocar aí na posição, já tem muita experiência também prática, e vai falar um pouco dessa vivência acadêmica para nós, e eu vou fazer a perguntinha que ela vai nos responder aí dentro desses 10 minutos. Considerando as determinações da LGPD e da NPD, quais as melhores práticas e ferramentas que as organizações podem adotar para garantir a conformidade com as normas de proteção de dados em transferências internacionais e quais recomendações você daria para as empresas que precisam compartilhar dados com outros países, considerando os riscos e os diferentes cenários regulatórios? Por favor, Isabela, tem aí uns minutinhos, 10 minutinhos para você expor, por gentileza. Perfeito, muito obrigada, Sandra. Muito obrigada também a todos pelo convite. É um grande prazer estar aqui e tentar falar em 10 minutos um pouco da complexidade dessa pergunta e desse tema. Então, vai ser um grande também prazer falar após o professor Manuel e também a doutora Ana, porque eles já começaram muito bem o tema, apresentando, inclusive, muito dos riscos que o Brasil encontra. Então, falando um pouco da minha experiência, de fato, hoje em dia eu atuo como pesquisadora aqui na Bélgica, além de atuar como pesquisadora também no Brasil, mas eu tive a oportunidade de ter uma experiência prática muito interessante em processos de adequação e trabalhar muito focado nesse tema de transferências internacionais, trabalhando na elaboração de códigos de boas práticas para setores específicos. Então, hoje eu quero falar um pouco dessa experiência de uma pessoa brasileira que estuda bastante esse tema, principalmente a partir da abordagem brasileira, ou seja, a partir da LGPD, mas aproveitando um pouco do efeito Bruxelas, não do Estrasburgo, para falar sobre as dificuldades que a gente já encontra nesse tema. Justamente porque não tem como a gente falar do tema de transferências internacionais e não olhar para a experiência europeia. Isso porque existe esse nível de proteção adequado que a União Europeia traz e que pode, então, também trazer essas respostas dentro de uma decisão de adequação para vários países e que o Brasil teria um grande interesse em ganhar esse nível de adequação a partir de uma decisão de adequação da União Europeia, claro. E também porque a LGPD tem muitas semelhanças com a legislação europeia. Mas então, olhando para a LGPD, o que eu queria já demonstrar como um risco principal? Atualmente, a gente ainda não tem tanto material da LGPD para entender quais serão os fatores analisados pela autoridade brasileira para identificar uma adequação de um outro país. Então, quando a gente olha para a Europa, a gente sabe, como a Ana estava falando, que é muito importante olhar para a observância e a possibilidade de operacionalização de direitos dos titulares. Também é importante entender sobre o sistema protetivo para garantir que entidades públicas não acessem sem motivo os dados pessoais. E isso faz parte da análise do processo de decisão de adequação da União Europeia. Mas quando a gente olha para o Brasil, esses pontos de atenção ainda não existem. Então, quando vocês estiverem participando
participando desse processo que a Ana estava falando, dos passos de avaliação de riscos para uma transferência internacional, no Brasil a gente ainda encontra essa dificuldade. Mas a LGPD, em contraponto ao regulamento europeu, apresenta várias outras possibilidades, vários outros mecanismos de transferência internacional que eu quero falar hoje. Mas, começando pela decisão de adequação, por que ela é tão importante? Por que é tão interessante que o Brasil realmente, como falado pelo professor Manuel, adote instrumentos internacionais reconhecidos para da proteção de dados? Porque a partir de uma decisão de adequação, toda a negociação contratual fica muito facilitada, porque você não necessariamente adotar outros mecanismos para garantir a proteção de dados pessoais. Mas, claro, esse processo é totalmente dependente de uma atividade de autoridade de proteção de dados pessoais, tem um aspecto político muito grande e é muito demorado. Então, justamente sabendo disso, atualmente, toda a minha experiência prática foi no sentido de explorar outros instrumentos já listados na LGPD para garantir a transferência internacional de dados. E também já citado pela Ana, e muito interessante, a LGPD também traz a previsão de utilizar cláusulas padrão contratuais para transferências internacionais. Ao serem emitidas pelas próprias autoridades de proteção de dados, essas cláusulas contam com uma segurança jurídica muito maior. Ou seja, a gente já sabe que a NPD vai aceitar transferências de dados baseadas nas cláusulas padrão adotadas pela autoridade. Então, nesse sentido, um grande instrumento para ser utilizado são essas cláusulas padrão, inclusive porque a NPD já emitiu um modelo delas, dentro do regulamento de transferências internacionais. Então, a gente já tem um lugar de partida e permitindo um grande aproveitamento de transferências internacionais, facilitando isso. E, além disso, a NPD também já trouxe algumas respostas para uma situação um pouco difícil que a gente encontra dentro das cláusulas padrão contratuais, que é o caso de, por exemplo, uma transferência Brasil-União Europeia. Nós temos 2 sistemas de cláusulas padrão contratuais. Então, precisa existir uma convergência, alguma negociação contratual para entender quais cláusulas vão ser adotadas. Porque poderia surgir um cenário em que uma entidade brasileira gostaria de transferir dados para a União Europeia e, numa negociação contratual, ficaria impossível definir quais cláusulas seriam adotadas. Mas a NPD já definiu dentro do regulamento europeu, do regulamento brasileiro, que pode ser que a autoridade brasileira reconheça uma equivalência dessas cláusulas padrão contratuais emitidas por uma outra entidade, uma outra autoridade. Então, isso possibilita que, a partir de uma decisão da NPD, a gente utilize cláusulas contratuais padrão já aceitas pelo mundo, até como, por exemplo, a União Europeia. Então, esse instrumento parece ser muito interessante, já está regulamentado, mas, é claro, a gente ainda cai nessa dependência da atividade da autoridade brasileira, e isso é um lado negativo. Então, voltando para a pergunta inicial, explorar tanto as futuras decisões de adequação quanto as cláusulas padrão contratuais são soluções muito seguras para as organizações que pretendem realizar transferências internacionais. Mas esses problemas de dependência da autoridade ainda persistem. Mas, então, a gente olha para outros mecanismos autorizativos listados pela LGPD e que, então, já podem ser utilizados. Um que é um grande objeto de estudo e que eu sou muito interessada são as cláusulas contratuais específicas. Inicialmente, na LGPD, a gente não tinha grande explicação, uma grande normatização sobre esses instrumentos. E agora estão sendo mais debatidos. Um grande lado positivo dessas cláusulas contratuais específicas: existe uma grande liberdade negocial, em que você pode trazer respostas específicas do seu setor, da sua área de atuação. Mas o novo regulamento da ANPD sobre transferências internacionais trouxe um impasse muito grande para a utilização dessas cláusulas contratuais específicas, que é exatamente a necessidade de aprovação pela autoridade e também
uma necessidade de uma utilização subsidiária dessas cláusulas contratuais específicas. Isso já está regulamentado, então a gente precisa estar adequado a isso, mas, inicialmente, esse foi um debate muito mais aberto e que eu acho que vai ser retornado no sentido de que a LGPD foi muito mais aberta em trazer essa possibilidade de cláusulas contratuais específicas sem grandes requisitos adicionais. Isso foi trazido pela essa norma secundária e que vai ser objeto de debate justamente por essa implementação. Então, hoje em dia, existe um risco nessa utilização de cláusulas contratuais específicas, porque você ainda precisa da atuação da NPD, mas no futuro, espero que isso seja debatido e talvez a gente tenha mais liberdade para a utilização desse instrumento. A NPD e a LGPD também mencionam as normas corporativas globais como um instrumento para transferências internacionais de dados. Da mesma forma das cláusulas contratuais específicas, esse instrumento foi normatizado pelo regulamento da NPD. Qual é o lado positivo desse instrumento? É o reconhecimento da necessidade de facilidade de transferências de dados do mesmo grupo ou conglomerado, o que pode ser facilitado, então, por essas normas globais, mas o lado negativo é que, novamente, a NPD trouxe essa aprovação da NPD. E ainda existe uma falta de clareza se uma decisão de uma outra autoridade, de uma autoridade de um outro país, talvez tenha o mesmo nível de adequação, já seria suficiente para garantir que essas normas globais também sejam efetivas no Brasil. Ainda no artigo 33, a gente tem a previsão de utilização de selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos como instrumentos para transferência de dados. Um grande lado positivo é que esses instrumentos ainda não foram normatizados pela NPD, então nós temos uma menor dependência da autoridade e que você pode também trazer respostas específicas para o mercado afetado. Uma grande questão Ana, que... desculpa, Isabel, Claro. Desculpa te interromper. O nosso tempo está esgotado, então eu não sei se você está caminhando para uma conclusão. Não, ou se você já tinha. Porque o tema é interessantíssimo, mesmo para quem não é da área do direito, né? Entender aí o quanto a gente ainda tem que caminhar em relação à parte regulatória para trazer mais segurança jurídica. Eu acho que a plateia toda está acompanhando, que esse é o raciocínio que você está nos levando e conduzindo de uma forma brilhante. Mas, como a gente tem essa questão do tempo, eu só vou pedir para você arrematar o seu texto, a sua exposição. Perfeito, Sandra. Então, eu só queria realmente finalizar trazendo que as outras previsões da LGPD parecem ser os instrumentos menos arriscados no atual momento, justamente porque a LGPD é mais aberta em autorizar o tratamento de dados quando existir o consentimento do titular ou para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, para a execução do contrato, desde que seja a pedido do titular, e para o exercício regular de direitos. E, no mesmo sentido, a LGPD também traz essa abertura, dentro do artigo 33, para várias transferências realizadas pelo setor público. Então, justamente por esse sistema complexo, eu acredito que essas novidades da norma brasileira são grandes instrumentos para serem utilizados, até pela coincidência com as bases legais. Bom, Isabela, mais uma vez, muito obrigada. Eu não sei se tem algum tempinho para a gente abrir alguma questão. Não tem mais tempo, ninguém mais tem tempo. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, mais uma vez. Dizer que eu fiquei aqui com a cabeça baixa, mas eu preciso olhar, então eu estava olhando os palestrantes e vocês olhando lá em cima. Eu acho que há muitas dúvidas a respeito dessas questões. Eu imagino que depois os organizadores vão disponibilizar os contatos dos palestrantes, dos panelistas, para vocês poderem conversar. Bom evento, bom restinho de evento aí para todo mundo. Obrigada. Eu te despeço e agradeço. Obrigada. Obrigada. Vou deixar aqui mesmo. Obrigada, muito bem. É isso aí. Obrigado.